Quando nós não optamos pela promoção da cultura de paz, nós vamos ter a figura do processo. Para ter um processo, nós precisamos ter uma lide, que é nada mais do que um conflito. No âmbito do direito, um processo pode ser uma ação judicial, ou seja, uma sequência de atos pré-definidos de acordo com a lei, com o objetivo de alcançar um resultado com relevância, com eficácia jurídica. Além disso, um processo pode ser também um conjunto de todos os documentos apresentados no decorrer do litígio, no decorrer desse processo. E essas características estão presentes dentro do Código de Processo Civil, né, junto ao estudo da disciplina de Direito Processual Civil, quando nós fazemos uso das petições, das contestações, dos recursos, dentre outros. E o Poder Judiciário é quem vai exercer tudo isso. O Poder Judiciário, o Poder Judicial, ele é constituído por ministros, desembargadores, promotores de justiça e juízes, que têm por obrigação julgar as ações ou as situações que não se enquadram com as leis criadas pelo Poder Legislativo e aprovadas pelo Executivo, ou com as regras da Constituição do nosso país. O Poder Judiciário hoje é extremamente moroso. E essa morosidade processual, que tem como uma das causas a ineficácia da nossa administração pública, pode comprometer a efetivação dos nossos direitos. Com isso, nós vamos ter demora, lentidão, as coisas vão andar devagar, serão mais frouxas, delongas, lerdas, vagas. São antônimos da morosidade. Morosidade passa a ser o contrário de pressa, de prontidão e de rapidez, que é o que a nossa sociedade exige de nós hoje, que tudo ande rápido, em milésimos de segundos, como já afirmava Balmo. Com isso, nós vamos ter a figura dos três principais métodos de solução de conflito: arbitragem, conciliação e mediação. Lembrando que a arbitragem é um meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou de mais pessoas, que recebem os seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a eficácia de uma sentença. Enquanto na conciliação, a conciliação é um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa que é neutra, a figura do conciliador. A função é de aproximá-las e orientá-las junto à formação de um acordo. E nós temos ainda a mediação. A mediação é um método extrajudicial, não é judicial, ele é extrajudicial, porque ele é pautado num convite, como nós vimos na nossa aula de ontem. É um método extrajudicial de resolução de conflitos em que uma terceira pessoa, chamada de mediador, escolhido pelas partes envolvidas neste conflito, atua como facilitador da interação e do diálogo entre as partes. Com isso, nós vamos ter a figura do terceiro, que nós vamos chamar de o cara curioso, aquele que olha pelos cantos, que observa tudo, que analisa tudo. O terceiro é aquele que vai elaborar, que vai pautar os critérios de utilidade, buscando tornar esse processo de mediação mais rápido, mais ágil dentro da relação processual civil. Para falar de tudo isso, nós somos obrigados a falar também de imparcialidade. Falar de imparcialidade é falar de um adjetivo que possui dois gêneros e que descreve uma pessoa ou entidade que não é parcial. Significa alguém justo, reto, equitativo ou neutro. A imparcialidade é um quesito essencial para a justiça, e aí nós podemos parar e perguntar o que é justiça. Para falar o que é justiça, eu preciso estudar John Rawls com as teorias da justiça. No caso de um julgamento, o réu ele tem o direito de ser julgado sempre de forma imparcial, ou seja, não é prejudicado nem favorecido por causa de circunstâncias internas. O princípio da imparcialidade de um juiz serve para validar um processo,
para que a ele seja feita justiça. Assim, um juiz imparcial não revela preferência por nenhuma das partes, está acima delas e exerce a sua função de forma objetiva e justa, seguindo a lei. A imparcialidade é uma característica que também diz respeito às várias áreas da nossa vida e pode ser verificada em quaisquer pessoas ou instituições que exercem um poder ou influência. Um jornalista deve escrever notícias verdadeiras e relevantes que sejam de interesse público, com critérios editoriais bem definidos de uma forma imparcial. Ser imparcial está relacionado com a dignidade, significando um tratamento igual entre os vários indivíduos ou uma divisão equitativa de bens. Olha o John Rawls de novo. Exemplo: os meus pais nunca foram imparciais. Ele deixou todos os bens para o meu irmão. Quando eu afirmo isso, eu estou demonstrando que o meu pai deixou de ser imparcial e passou a ser parcial. A imparcialidade, então, ela sempre vai estar presente dentro da nossa vida e dentro das nossas relações pessoais e processuais, seja no âmbito jurídico ou não.